Estamos aqui hoje na casa do Oscar Niemeyer para sabermos mais sobre o seu trabalho. Como o senhor escolheu arquitetura? Eu gostava de desenhar. Eu lembro quando eu era menino, eu começava a desenhar com o dedo assim no ar, e minha mãe perguntava: o que você está fazendo? Eu dizia: estou desenhando. De modo que foi o desenho que me levou para a arquitetura. Depois de todos esses anos, como você traduziria a arquitetura? Eu confesso a você que eu estou um pouco cansado de falar de arquitetura. Porque as coisas se repetem, a conversa é a mesma, as perguntas são as mesmas. Mais importante da arquitetura é estar pronto a protestar, ir na rua, tá? Isso aí que é importante. É sentir bem, sentir que não é um merda, ele está ali para ser útil. Você tem que pensar na política, a política é importante, é a própria vida, pensar na miséria, procurar colaborar. Quando ele sentir que a coisa está ruim demais, né? Que a esperança fugiu do coração dos homens, aí é a revolução. Qual foi o seu primeiro projeto? A primeira casa que eu fiz, não, foi o primeiro projeto, eu era estudante. Fiz para um médico que era meu parente, fiz de graça tudo, fiz a casinha. Ele se riu muito, que brincadeira, achou impagável. A casa era uma casa moderna direitinho. Mas você ainda tem que agradar um sujeito que às vezes é impossível agradar. A Alva do Berço foi o meu primeiro projeto. Uma diretora da Alva do Berço era minha parenta. Eu estava saindo da escola, me pediu o projeto. Eu me lembro que até isso marcou um pouco a minha posição na arquitetura. Eu fiz uma proteção com brissolé, com as caixas, que as verticais eram inclinadas. Eu fui para a Europa, quando voltei o prédio estava pronto, mas eles achavam que era engano, que deviam ser normais a fachada. E o sol entrava no prédio. Eu me lembro que eu fiz o projeto de graça e ainda paguei a fachada nova com aqueles elementos verticais. É um fato sem importância, mas que mostra que eu era idealista, que eu queria fazer arquitetura, que eu me sentia responsável pelo que eu fazia com relação à arquitetura brasileira. O que é importante para você na arquitetura? O importante para nós, em todos os sentidos, é a liberdade. Tem que haver fantasia, tem que haver obstrução diferente, né? Isso é que é importante na arquitetura. O que vai ficar da arquitetura ficou, não foram as pequenas casas, muito bem tratadas, as catedrais, foram as rutes, foram os grandes balanços, né? O que a pessoa tem que ter para ser um bom arquiteto? Acho que o arquiteto tem que saber desenhar, fazer o desenho figurativo, desembaraçar a mão para trabalhar. O que você diz sobre o projeto da ONU em Nova York? Não, é difícil da ONU. Ele escolheu o meu projeto. No livro que eu publiquei tem uma fotografia, todos me abraçando. Era um projeto assim. O projeto Corbusier tinha um bloco aqui, alto, e o prédio era aqui. E dividiu o terreno em dois. O meu projeto, eu botei o bloco aqui, separei os conselhos da Grande Assembleia, botei os conselhos aqui e botei a Grande Assembleia aqui. Eu quis criar a Praça das Nações Unidas. Meu projeto foi escolhido, mas o Corbusier, no dia seguinte, me procurou e me pediu para botar esse prédio aqui. Acabava com a praça. Mas eu senti que ele gostaria de fazer o projeto dele. E ele era o mestre. Eu disse: bem, não me arrependo. Então, o meu projeto dele era o 23, o meu era o 32, nós apresentamos o projeto 23-32. Quer dizer, é isso que está lá construído. Houve depois pequenas modificações, mas se você olhar a planta, o projeto que eu fiz com a modificação do Corbusier é a solução adotada. Quando você começou a introduzir as curvas na arquitetura? Em Pampulha, a minha ideia já era fazer uma arquitetura diferente. Naquele tempo, a arquitetura era muito... não compreendia nem representava bem o concreto armado.
Ela era rígida, como se fosse feita com estrutura metálica. E o concreto, ao contrário, surgiria um novo campo de experiências e invenções. Né? Eu então procurei introduzir a curva na arquitetura. O que te atrai na arquitetura? Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curva de Einstein. Para você, qual é o momento mais importante na arquitetura? O momento importante da arquitetura é quando surge a ideia. Aí eu, por exemplo, trabalho de uma maneira muito particular. Quando eu tenho uma ideia, começo a estudar um problema, primeiro eu verifico quais são as condições locais, possibilidades econômicas, a coisa. Depois, eu começo a desenhar. E quando chega uma ideia, uma solução que me agrada, eu passo a escrever, a redigir um texto explicativo. Porque se nesse texto eu não encontro argumentos, eu volto para a prancheta. A Praça dos Três Poderes é alvo de muita crítica. Qual a sua explicação sobre isso? E às vezes, ao lado assim medíocre das pessoas, ficam reclamando, mas por que a Praça Três Poderes não tem vegetação? Por que tanto sol? E a gente tem que explicar isso, que é tão intuitivo, né? Porque ali é uma praça cívica, é diferente, tem que valorizar a arquitetura. Imagina você, na Praça São Marcos, enchêssemos ela de árvores. O que acontecia? Tinha mais sombra, mas ela tinha desaparecido, uma coisa de arte. Tudo tem que dar uma explicação. Mediocridade ativa é uma merda. Por que você foi para o exterior? Chegou num tempo em que eu tinha que optar. Tinha havido a revolução, eles começavam a me sacanear, eles queriam que eu pedisse demissão. Eu sabia que eu não podia mais trabalhar, eles não tiveram coragem de demitir. E resolvi ir embora. E foi um favor que eles me fizeram. Eles queriam me calar, mas com a minha saída eles me permitiram mostrar no exterior a minha arquitetura. O senhor se envolveu muito com a política. Como você transcreveu isso para a arte? Você sabe, eu fiz alguns monumentos, todos de protesto. Né? Primeiro foi o Tortura Nunca Mais. Eu fiz um monumento assim, e a figura humana presa aqui. Aí. Depois eu fiz um monumento para os 3 operários assassinados pelos militares em Volta Redonda. Fizemos o monumento, no dia da inauguração, eles foram lá e explodiram. Voltei lá, refizemos o monumento, deixamos as cicatrizes, os operários ficaram lá 3 dias tomando conta e ele está lá. O MAC foi difícil de projetar? Aí eu fiz o Museu de Niterói. Era um lugar bonito, o prefeito queria uma coisa espetacular. Era um morro, não era assim avançando na água, um terreno assim. Então, por incrível que pareça, era um projeto simples. Porque o prédio seria aqui, o mar estava aqui, ele ia avançar na água, ele devia ser uma coisa mais leve, para não perturbar a natureza, né? Então eu fiz o museu assim. E o Pão de Açúcar, a natureza toda por baixo do museu. Agora, o museu bem pensado, ele é circular, né? Mas eu deixei uma varanda em volta dele. E em volta é um espetáculo magnífico, né? De modo que daqui você está vendo a vista e o museu é aqui.
E o museu teve sucesso porque nesse museu eu queria evitar que os quadros fossem, o jeito visse o quadro preso num painel, jeito aqui e vendo o quadro aqui. Eu queria voltar ao museu antigo, que o quadro é na parede, dá mais importância à pintura, não é? De modo que não tem painéis soltos no museu. É a própria parede que se desenvolve de uma maneira que a pintura e a escultura possam ser utilizadas de uma maneira inteligente. Eu fiz uma rampa que é feito um passeio na arquitetura, né? A rampa vem assim, volta. O que o senhor espera do futuro? Eu sou otimista que o mundo pode melhorar, mas o ser humano não. Acho que a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente vive. É rir e chorar o tempo todo, né? O resto é lutar para o mundo ser melhor, preocupação de uma igualdade, a vida se fazer mais decente para todos. Isso é que deve ser o pensamento de uma pessoa normal, né? Agora, diante da vida, você olha para o céu, você fica espantado, é um universo fantástico que nos humilha, né? E a gente não pode usufruir em nada. A gente fica espantada com a força da inteligência do ser humano, né? E nasceu feito um animal, né? Outro animal qualquer. E hoje pensa, daqui a pouco está andando entre as estrelas, está conversando com os outros seres humanos que estão por essas galáxias aí, né? Mas no fim, a resposta de tudo isso é isso, nasceu, morreu, fodeu-se. O que te dá prazer hoje? O importante é a mulher, né? O resto é brincadeira. Acabou a entrevista. Não é isso? Não acho? É? Agora mostraremos a vocês algumas imagens dos seus principais projetos.